eu tenho uma régua, né, para mim, uma régua minha, de ver que essas gerações atual, elas são... Eu não aposto muito, não. Eu tô com muito medo, tenho criado a Luísa, minha filha, para ser uma vencedora, óbvio, no mundo competitivo, mas tentando explicar para ela que ela vai ter que esconder um pouco dessas vantagens do que eu passei para ela. Porque eu não sei como vai ser isso. Privilégios, exatamente. Então, é por isso que eu digo assim, e aí vem esse conceito todo que eu quis levantar. Ora, se você tem que cuidar do jeito que a gente acha que é o certo, será que nós não estamos criando uma sociedade mais coletivista do que individualista, que é o que nós deveríamos estar fazendo? Só porque uma coisa é certa não impede que o erro exista. Isso é um fato, né? Senão a gente nem precisaria ensinar matemática, nem precisaria acompanhar, fazer exercícios, essas coisas, e tu que está na área entende bem disso. Né? Mas o problema que eu vejo é que a gente teve uma destruição completa do ensino. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, toda a questão de valores morais, essas coisas, hoje em dia, eu não vejo sendo feita dentro do... Desculpa, eu falei ensino, quis dizer educação. Né? Tá. Uma destruição completa da educação. Toda essa questão de valores morais e tudo mais, ela acabou sendo solapada dentro da família. Foi colocado que, tipo, se o pai pegar e fizer isso aqui, tá interferindo, sei lá, com a socialização da criança, tá atrapalhando isso aqui, tá fazendo abandono intelectual e tudo mais. E daí, quando a gente vai analisar o que a escola faz, ela não faz educação, e, tipo, eu nem quero que faça. Esse que é o ponto. Quando eu pego e reclamo de educação, não estou dizendo que o Estado tem que prover. Eu estou falando que simplesmente falta porque as famílias não estão, em sua maioria, provendo. Claro, tem famílias que vão atrás, tem famílias que fazem isso. Tu, por exemplo, né, que tá, pelo menos pelo relato que me deu, né, não conheço o caso em particular, mas aí o que acontece? O Estado ele simplesmente tomou conta para si o ensino e o Estado ele não educa, ele adestra. Esse é o fato, porque o Estado ele não vai ensinar a pessoa a pensar contra o Estado, ele vai ensinar a pensar dentro do que o Estado quer. Então, o que acontece? A gente tem um ensino e o adestramento. Isso acaba sendo, por exemplo, uma questão de incentivo de memória mecânica, o pessoal simplesmente aprender a repetir as coisas, não conseguir pensar. E isso leva a uma metáfora, até que eu estava falando com a minha namorada e um amigo meu esses dias, que é o seguinte: é como se a nossa vida fosse subir uma montanha. E o processo de aprendizado que a gente tem, o tipo de como que a gente faz as coisas, os métodos, ensinamentos que a gente tem, é ir subindo. Só que de vez em quando a gente chega num lugar que ou é muito difícil subir ou não tem como subir. A gente chega num pico localizado, digamos assim. Né? Tu quer chegar aqui no topo, mas tu tem um pico localizado. E o pessoal é ensinado a não descer, que descer é uma falha. Que descer é o quê? É reaprender, se reinventar, refazer os negócios. E muito dessa educação vem, digamos, as virtudes basilares. Eu, no caso, em questão de uma análise mais racional que eu faço, são duas virtudes, no caso, que é a sabedoria e a reciprocidade. Mas isso é um outro assunto. O ponto todo que eu digo que é o problema é que a galera tem muito medo de descer. E muito vem até do diploma. Tipo, eu tenho um diploma, tem esse comprovante que eu sou especialista. Só que agora tu nota, eu em toda a minha especialidade eu não sei como progredir, então é melhor eu pegar e dar 2 passos para trás. O cara começa a dizer o quê? Toda a imagem que ele tem foi criado nos títulos, foi criado no que alguém diz que ele é. O cara não tem autoestima, o cara não tem nada. Ele não tem educação, ele não sabe o que ele é. Mas ele sabe o que é, tipo, uma mitocôndria, ele sabe o que é tal coisa, ele sabe de tudo isso, todas as informações que, a princípio, eu diria assim, são completamente situacionais, então, dependendo da situação do cara, é completamente inútil quando é para autoconhecimento, né? E pelo fato que a gente tem isso daí se perdendo cada vez mais, o Estado fazendo questão de destruir isso o mais rápido possível, eu, sinceramente, eu estou na mesma posição que tu, eu aposto contra essa nova geração. Eu simplesmente não tenho fé nenhuma nessa geração. Então, o que eu aposto contra? Simplesmente eu sou um rebelde, eu quero ter uma família tradicional, fazer homeschooling e ter a minha própria terra e cuidar da minha própria vida. Eu sou 100% rebelde nesse ponto. Porque a minha rebeldia é simplesmente isso, é voltar com os valores tradicionais. Né? Se tu for parar para pensar, o que é a normalidade? A normalidade hoje em dia é usar drogas, não sei o que, ser um cara largar essas coisas. Eu estou tentando fazer o contrário. Eu falho muitas vezes no que eu tento fazer, mas todo esse processo de aprendizado, anotar que isso aqui não está funcionando, bora recuar um pouquinho, bora descer um pouco essa montanha, ou avaliar o que está aqui em cima e tentar subir de novo. Então, esse processo é constante. E isso é o importante do processo de aprendizado. Mas sem a educação que o cara tem que ter, que é
toda uma questão de disciplina, autoconhecimento, valores, tradições e tudo mais, que é uma coisa que o Estado nunca vai prover de uma forma genuína, ele sempre vai tentar fazer pegar o indivíduo que, digamos assim, tem essas concepções mais amorfas, ele jogar aquela forminha de biscoito em cima e fazer o recortezinho que ele quer, às vezes forma de Bolsonaro, outras vezes forma de comunismo, outras vezes forma, sei lá, de monarquia, qualquer coisa que queira, né? Isso daí vai simplesmente destruindo a capacidade do pessoal entender o que ele é, e pior, porque esse efeito é cumulativo. Porque essa geração, talvez, se não for tudo pai de pet, vai ter filho uma hora. O que esses desgraçados vão ensinar para os filhos? Tu para e pensa. Então, é assim, ó, a gente está num momento que é ladeira abaixo. Ou a gente vai ter a única forma de tu quebrar isso é quem se deu conta do problema simplesmente tomar a solução para as próprias mãos e basicamente reviver famílias tradicionais, tipo, sair socando 4, 6 filhos, sabe? Fazer o que é biologicamente possível, digamos assim, e ter um foco de ensinar essa criançada nova da forma correta, e talvez até ser perseguido em certo grau sobre isso, ou a gente vai ter que depender de uma capacidade, sei lá, coletiva da próxima geração e das próximas gerações gerais, em conseguir entender esse problema e se iluminar coletivamente a ponto de entender qual que é o problema que foi criado e tentar solucionar. Então, é tipo, eu não gosto de apostar em coisa que eu sei que vai dar errado, então eu tô apostando em mim, eu tô apostando na galera. Então, tipo, galera que eu digo, a comunidade que eu quero formar, eu aposto nessas pessoas que eu consigo conhecer, que eu entendo os valores deles, eu consigo entender essas coisas, e então formar uma comunidade e ter um alto grau de, além de respeito, mais de confiança, porque eu sei que aquela pessoa, ela compartilha de boa parte dos meus valores e eu posso trabalhar com isso. O problema é que a maioria dos libertários não se importa com isso. Isso é uma das tretas que eu tenho, assim, a maior que o libertário. Eu tenho um ódio com um fatalista, por exemplo, o cara vai cair de podre. Vai cair de podre. Cruzei os bracinhos, vai cair de podre. Ou tem a galera que, tipo, foda-se, eu vou comprar Bitcoin. Tá. E o resto? A vida não é Bitcoin. A vida não é um número que tá lá, ó, quanto que é a cotação, quanto tem na carteira. A vida não é isso. A vida é muito mais que isso. E ela não é só enquanto tu tá vivo, não é só tu respirar, ela vai muito além, é teu legado, tudo mais, é muita coisa. E é um assunto muito complexo, no geral. Deixa eu só fazer um comentário rápido, que vocês estão falando sobre a nova geração, não sei se vocês têm acesso aí ao chat todo, a gente está transmitindo agora no Facebook, no YouTube e na Twitch. E aí, tem um comentário de alguém aqui na Twitch que eu não consigo identificar, porque está usando um pseudônimo Mouse de Limão, Mouse, ou talvez seja Mousse, não sei, e aparentemente é uma pessoa que está um pouco ofendida com essa questão da geração nova, porque deve ser uma pessoa aí dos geração Z, e os comentários dessa pessoa aqui, com todo respeito, me desculpa se isso te ofender, só corroboram com o que a gente está dizendo, não você, Flora, mas a própria pessoa, só corroboram justamente com o que a gente está dizendo, porque ela simplesmente não está entendendo o que é o comentário do cara é que eu tô tendo um pensamento tradicionalista demais, ou desculpa. Cara, na moral. Eu acho que o que retrata bem aqui, eu acho que é o seguinte: você não pode determinar como os outros devem viver. Alguma coisa desse tipo que foi falado aqui. Resumindo. Mas é justamente, exatamente o oposto do que a gente. Eu acho que essa forma de viver é uma perda de tempo, tipo, no sentido assim, é uma degeneração. Eu não vou apostar nessa forma de viver, eu vou apostar em outra. Então não venha você determinar a forma que eu devo ver a minha vida. Se eu quero pegar e dizer aquelas pessoas estão perdendo tempo, eu vou falar. Eu não devo satisfação para ninguém. Eu cuido da minha vida. Tem uma coisa mais importante que isso, que essa geração não entendeu. Que eu vou ser bem sincero. Eu acredito que tanto o libertarianismo e o liberalismo clássico, que coloca uma justiça por conta de jurisdicionalidade, que foi o que Mises colocou no capítulo 8, ambas as coisas, elas têm uma coisa muito importante para quem lê, efetivamente, entende economia austríaca. Que aí, quanto mais mousses ou mouses de limão existirem, menos pessoas para competir pecuniariamente vão ter. Quanto menos ricos tiverem, mais médicos bons sobram para você pagar com aquela quantidade de riqueza que você acumula ao longo do tempo e do conservadorismo. Porque conservadorismo, economicamente falando, é acúmulo, é entesouramento de riqueza. Então,
Quanto mais essa geração, é o que eu costumo falar para a Luísa, falar, poxa, você vai nadar de braçada, porque a minha geração era foda. Eu tenho meu grupo aqui dos meus colegas de colegial, um é vice-presidente de marketing no Bradesco, o outro é de Harvard. Cara, a minha geração de 75 é feroz, né? É difícil competir com essa geração. Então, é muita gente conseguindo ir para frente, e aí pouco médico para cuidar de nós quando ficar velho. Então vai precisar de ter muito dinheiro para ser bem cuidado. Agora, para essa geração de gente fraca, a única coisa que não pode querer depois é que quem tenha dinheiro para se cuidar num Einstein não tenha que pagar a conta de pessoas que acham que a vida é um passeio. Então, essas pessoas que vão estar com uma dor do caralho no osso por causa de um câncer, não pode querer que alguém vai cuidar delas. É isso. Traduzindo, o problema é o seguinte, eu sou da seguinte opinião. Querem viver a vida desregradamente? Vivam. É muito massa, é muito louco. Só que uma hora a conta chega. E aí não pode pedir para que os outros paguem a sua conta. É só isso, moço de limão. O problema é que o Estado conta com isso. O Estado, esse é o problema. Esse é o problema quando tu coloca educação pública gratuita de qualidade, digamos assim. Porque o Estado não vai educar, ele só vai ensinar e adestrar, né? Vai condicionar o indivíduo a responder aqueles estímulos específicos que ele quer, tipo imposto, justo, tal coisa, justo, não sei o quê, tem que existir Receita Federal, lindo, né? Bitcoin, pirâmide, e assim vai. E ele vai adestrar as pessoas para justamente tomar péssimas decisões. Né? E quando eu digo assim, eu digo adestrar, que é justamente o que seria ser gado? Eu não chamo o cara de gado só porque vota. Gado é muito mais complexo que isso. Gado, eu até tenho uma conversa que eu vou ter com o Platinho, não sei se vocês conhecem ele, mas eu peguei uma vez, defini gado para ele, foi hilário, que eu peguei e disse, não, o gado é todo aquele indivíduo que em sua atuação acha que está se beneficiando quando no final ele causa um mal para si mesmo. Então, o que é o gado? É o cara que simplesmente chega e acha que, tipo, eu vou cooperar com o Estado, vou me dar bem. Está se dando mal. No longo prazo, você vai se dar mal. É inegável isso. Tipo, tem um outro espertão que consegue dominar a máquina pública e ele se torna, entre aspas, o Estado, né? Mas a maioria dos caras que são liderão essas coisas, eles só estão pegando e destruindo aquilo que eles poderiam se beneficiar lá no futuro. E o Estado conta com isso. Justamente que ele está criando essa geração de... Como é que tu chamou? De pessoal que está de passeio, né? Essa geração de turistas, vamos colocar assim, turistas na nossa vida, o pessoal que não quer criar legado, ele quer lá tirar uma foto, colocar no Insta e falar, essa aqui foi minha vida, legal, você tchau, até mais, sabe? Essa geração de turistas, e daí o que acontece? Quando chegar os turistas no ponto que eles notam que eles não são mais jovens, não são mais indestrutíveis, como todo jovem acha, eu vou fazer 27 anos, eu já sei desde os... nem lembro quando, já faz muito tempo que eu não sou indestrutível, né? Mas quando essa galera notar isso daí, notar o problema, o que eles vão usar? Eles vão usar a arma do cidadão. Eles vão usar qual arma do cidadão? O título de eleitor e votar que o cara que tem condições, o cara que resolveu pegar, criar uma família, tesourar bens, acumular capital, fazer tudo isso, que esse cara seja agora o provedor dele, seja o papai dele. Né? Porque o Estado não produz porra nenhuma. E ele também não produz quase nada. E tudo que ele produziu e tudo mais, ele não investiu. Então, assim, quando ele começar a ter a baixa produtividade e a artrite começar a subir, né? Porque eu já me agacho e o joelho estala, para vocês terem noção. Então, eu já sei que está chegando. Eu já sei que está começando a ficar em alta esse ativo em mim. Né? Se o cara não se precaver para isso, meu amigo, tu vai fazer o quê? Tu vai arrancar dos outros. E o pior, se o teu coleguinha que foi mais conservador financeiramente, foi mais conservador moralmente, tem diversos filhos, esses filhos agora provém para ele que ele está velho, está todo reumático, está todo ferrado, mas os filhos estão lá ajudando, não sei o quê, e ele tem vários filhos, conseguiu fazer uma aposentadoria dinástica, vamos chamar assim, né? Se tu for cobrar desse cara, imagina se ele não tem, ou se ele simplesmente liga o foda-se, se os filhos falam, não vou fazer. Sabe? Ou simplesmente eles não têm bens liquidáveis. Pensa nessa possibilidade também, que é a possibilidade que eu mais gosto. O que vai acontecer com o turista? O turista vai aqui, tá remando, mano. Não vai ter mais o que fazer. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.